de ansiedade, medo e estresse. Eu ainda não estou entrando nos transtornos, porque eu quero explicar a vocês como que se originam os transtornos. Então nós estamos aqui na live exclusiva para membros do canal de YouTube e vou fazer só um pedacinho ali no Instagram para eles. O material que vocês receberam, que foi mandado para vocês, o material, a apresentação, foi mandado 2 textos hoje para vocês. Eu acho que para começar vale a pena falar uma coisa que eu estava analisando. Uma aula minha de 2 horas eu cobro 350 na plataforma Zoom. Hoje vocês receberam até o link da plataforma Zoom, que vocês vão fazer perguntas a mim pela plataforma Zoom, tá? Aqui, ó, o pessoal tá aqui, eu tirei o som, tirei tudo, mas vocês estão aqui, vocês receberam na hora das perguntas, vocês vão poder me perguntar pela plataforma Zoom. Hoje eu vou inovar. Uma aula minha eu cobro 350, é só ir lá no site institutocassiarodrigues.com, vocês vão ver. E aqui nós temos 2 aulas por mês, que é cada hora eu apresento os slides com os temas que são os temas atuais. Eu estou explicando eu comecei em agosto a explicar sobre as emoções. A gente já explicou sobre a emoção de alegria, já explicou sobre tristeza. E nós estamos explicando a emoção de medo, que a emoção de medo é o que mais tem assustado as pessoas. E hoje a gente vai explicar a diferença de medo, ansiedade e estresse. Porque é fundamental a gente entender essa diferença, até para a gente ter uma qualidade de vida. Então vocês pagam um valor simbólico ao YouTube e vocês têm 2 aulas que vocês fossem fazer essas aulas comigo, vocês iam pagar por mês R$700, que é o valor que eu cobro, é o meu valor. Não discutam o preço. Ah, é caro sua aula, Cássia. Não me peçam de graça aquilo que eu levo anos para estudar e para aprender. Hoje eu fiz essa apresentação para vocês com 250 slides que vocês receberam. E é um material igual, tem vários alunos, aspirantes em psicanálise que são membros, sabe que é exatamente quase o mesmo material que eu forneço para os meus aspirantes em psicanálise. Aí a plataforma que eles têm acesso é o OneDrive, a plataforma da nuvem. Então, se vocês aqui do Instagram, se querem se tornar membros exclusivos do canal de YouTube para ter acesso 2 vezes por mês, lives exclusivas, a próxima live de novembro vai ser no dia 30 de novembro. Então vamos começar. Vocês que estão aqui, estão várias pessoas aqui. Hoje também nós vamos fazer o sorteio de quem assiste a aula ao vivo desse livro aqui. Então vão mandando o nome e mais o que manda, Lorenzo? Vão mandando o nome aí nos comentários do YouTube, que ele vai fazer assim que eu encerrar a apresentação da aula de hoje, ele vai fazer o sorteio desse livro. Olha, então, tudo que vocês têm acesso. Sorteio de livro quando vocês estão ao vivo. Vocês têm acesso a todo o material. Hoje foi mandado vários materiais para vocês, de texto. Vocês têm acesso a um grupo de WhatsApp, onde vocês recebem o material. Miriam, você ganhou um livro. Miriam, minha aspirante de psicanálise, ganhou um livro. Daqui a pouco vocês vão estar ali perguntando a mim na plataforma Zoom, porque é direto no canal de YouTube, a live, mas os comentários vão ser pela plataforma Zoom. Nós estamos inovando, então quem sempre assiste ao vivo tem direito ao sorteio do livro. Hoje é esse aqui. Então, qual a diferença de medo, ansiedade e estresse? Primeira coisa, é fundamental vocês entenderem o processo, pois nem o medo, nem a ansiedade são coisas que vão além do que já está no nosso DNA. O medo foi cravado no nosso DNA, e se a gente não tivesse medo, a espécie humana nem teria chegado até aqui. Porque quem sobreviveu foram os medrosos. Então já dá para entender que o medo faz parte da espécie humana. Só que hoje nós estamos vivendo a ansiedade exagerada. E eu vou explicar a diferença de ansiedade e medo. A raiz dos dois é a mesma coisa, só que o medo tem um objeto real, concreto, e a ansiedade não tem um objeto real, concreto. A ansiedade, ela é um medo imaginário, e o medo é real. Então vamos continuar. Porque se a gente não tivesse o medo, a gente saía para enfrentar na savana todos os animais, e nós somos das espécies dos animais o bicho mais frágil que tem. Nós somos bichos racionais, mas nós somos animais racionais, sabe? Então,
O medo que fez a gente chegar até aqui até para fazer a live, fez chegar até aqui até para contar para outras pessoas o que aconteceu. Então a gente precisou ter o medo, que é uma emoção. Essas lives nós estamos estudando as emoções do Paul Wilkman. Ó, esse é o livro do dia 30 nós vamos sortear, que já foi comprado. Hoje nós vamos sortear esse. E no dia 30 vai ser sorteado esse. E assim que eu encerro aqui, o Lourenço já faz o sorteio. Faz aqui o sorteio e vocês veem o sorteio. Então nós estamos estudando a linguagem das emoções do Paul Wilkman, um dos psicólogos mais influentes do século passado. Então a gente precisou ter medo para buscar soluções. Então o medo e a ansiedade não é ruim. Ela só é ruim quando ela é em excesso. E um pensamento fundamental que a gente tem que ter, que a gente não tem que negar o medo. A gente não tem que negar o medo. A gente tem que saber enfrentar o medo para ele não crescer. Porque o medo, quando você não enfrenta, ele cresce. E eu vou dizer logo para vocês, mas eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ataque do pânico. Aí você já está tendo um medo que é patológico, que a gente dá o nome de ansiedade, e quando é patológico nós damos o nome de traço ou transtorno. Por isso que a gente está gastando muitas lives exclusivas do canal de YouTube para explicar sobre o medo. Então, quando você tem medo, eu tenho medo de escuro, acende a luz. Vai com medo, porque se você não vai com medo, ele cresce. E se você vai, ele acaba diminuindo o tamanho da sua fantasia. E você, por exemplo, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de viajar de avião. Não é paralisante, porque eu viajo. Quando o avião está subindo, que é o horário que eu tenho, é o momento que eu tenho mais medo. Eu transpiro muito pela mão, mas aí eu vou com medo, mas eu não me paraliso. Então é nesse sentido que eu tô falando. Ai, Cássia, mas eu tenho ataque do pânico. Aí você tem que buscar análise, porque lá, hoje no final da live, se não der pra ser hoje, vai ser dia 30, eu explico que o medo tá muito atrelado a seus conteúdos recalcados que estão no inconsciente. Inclusive, a gente está com as turmas abertas para nova turma da formação do tripé em psicanálise, que já estão com as turmas abertas, já temos 10 pessoas matriculadas, a turma de 2023. Então, se você quer saber informações, é no site institutocassiarodrigues.com. Então, o medo fez com que a gente chegasse até aqui. Tá no nosso DNA, tá no nosso gene, tá no nosso desoxirribonucleico. Agora, o estresse é diferente de medo, de ansiedade. O estresse é a reação física do medo ou da ansiedade. Mas vamos devagar para a gente entender. Eu estou no slide 15, para vocês quiserem me acompanhar. Na realidade, o medo e a ansiedade estão interligadas, mas de uma função didática, eu vou separar só para a gente entender. O medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda, só que elas têm cara e a coroa, então tem formatos diferentes. Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e ela não é medrosa. E não dá para dizer que uma pessoa é medrosa e que ela não é ansiosa. Então elas são imbricadas. Só que o medo não é paralisante. O que é paralisante é a ansiedade, que é do transtorno. Guarda isso, para vocês não esquecerem. O medo e a ansiedade é um tipo de reação, de marcação que você tem, que no cérebro produz algumas coisas para sobrevivência. E ela só vai diminuir quando a gente perde o desejo de controlar. As pessoas mais ansiosas, as pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, tudo isso eu vou explicando ao longo das lives. Hoje talvez não dê para chegar nesse assunto ainda. São as pessoas que têm o perfil emocional da psique de controle. As pessoas que são ansiosas no nível patológico, psicopatológico, elas têm um controle muito grande, elas querem controlar tudo. Por isso que elas são pessoas que têm ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade e por aí vai. Por exemplo, quem tem insônia, ansiedade noturna, ela quer de noite resolver as questões que ela tem que resolver de dia. Uma dica para quem tem insônia, aquilo tudo que te perturba, anota no seu caderno terapêutico. Então você tem que aprender a aceitar que as coisas chegam como chegam para você amadurecer.
Vocês que estão aqui assistindo a live no canal de YouTube, ao vivo e a cores, que live é ao vivo, manda o nome de vocês no canal de YouTube. Quem está assistindo no canal de YouTube, manda o nome, que o Lourenço vai fazer o sorteio desse livro, que é O Cérebro do Ansioso. Aprenda a reconhecer, prevenir e tratar esse transtorno moderno. Então, para aprender que tudo que vem é para tratar o nosso emocional. E se você clarear suas questões emocionais, você vai começar a entender a diferença de medo, ansiedade e estresse. Vamos primeiro entender o que é medo. Medo é um tipo de emoções, das 7 emoções: felicidade, desprezo, nojo social, raiva, o nojo das coisas, não o nojo social, que é desprezo. Nojo social é desprezo. Então, o medo é um tipo de emoção, daquelas 7 básicas: felicidade, desprezo, nojo, raiva, tristeza e surpresa. O medo existe um sistema que chama reação do medo, que ele é acionado toda vez que a gente tem essa descarga. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados. Por que uma criança não olha? Porque ela não construiu ainda no seu aparelho psíquico a noção de que tem que olhar. Então é natural, quando você está atravessando uma rua, você olhar para um lado e para o outro para detectar se tem algum perigo. E aí você dispara no seu cérebro, que vai para a suprarrenal, que é uma glândula que tem no nosso corpo, e nesse momento aí vem um carro desgovernado. Nesse momento, quando você disparou o medo para a sua suprarrenal, ela vai disparar no cérebro um neurotransmissor que chama adrenalina e um hormônio que chama cortisol. Cortisol não é neurotransmissor e adrenalina não é um hormônio, porque a gente tem que entender que tem a substância química pura, que é o neurotransmissor, por exemplo, adrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, são só substâncias que são neurotransmissores. Agora, o hormônio chamado cortisol, ele é um hormônio. E a gente tem neurohormônios, que são neurotransmissores com hormônio, que é a ocitocina, por exemplo, que a mulher produz na hora do parto, o leite. Mas isso não é um assunto dessa live. Então eu disparo quando eu vejo que algo está em perigo para o meu cérebro e vai até a suprarrenal, e a suprarrenal descarrega a adrenalina e o cortisol, que são os 2 tipos de mecanismos que disparam na hora que eu vejo que tem perigo acontecendo. Se vem um carro desgovernado, ou se tem um carro que passa correndo e acelera meu coração, né? Só que não é o aceleramento do coração que é a reação do medo. E a partir... Ai, hoje eu tô engasgada, né? A partir daí, entrou em estado de alerta, porque eu vejo que eu tô em perigo. Então essa seria a reação do medo. Mas ela tem diferenças com reação da ansiedade. Ela é o mesmo mecanismo no meu corpo, porque eu olho para um lado, olho para o outro, sinto um pouco de medo. Por exemplo, de noite eu tô chegando, tem alguém na garagem da minha casa, na porta, aí eu sinto medo, eu tenho que dar uma volta. Aí dispara na suprarrenal, dispara a adrenalina e o cortisol. Isso mas se aí não tem ninguém, calma que eu vou explicar isso, e dispara, aí é ansiedade. Então o medo tem que ter um objeto real, a ansiedade não precisa ter um objeto real. Pois eu disparo na suprarrenal, adrenalina e o cortisol. Com isso gera um estado de alerta, que eu vejo que de repente não está na hora de atravessar, que vem um carro desgovernado. Então esse é o medo. O medo eu localizo isso para me proteger. Um exemplo, eu tenho medo que o carro me atropele, aí eu não atravesso. Aqui em Vitória, as pessoas atravessam na faixa sem esperar o carro parar. Isso é um perigo para elas, porque tem motorista que não para na faixa. Então, a pessoa, se ela tivesse um medo preventivo, se ela dirigisse, ela ia ver que tem motoristas inconsequentes. Quantas pessoas podem ser atropeladas na faixa? Teve uma moça que foi atropelada de bicicleta, infelizmente ela perdeu a vida em Camburi, o sinal estava vermelho e ela atravessou, infelizmente ela perdeu a vida. Talvez ela não tivesse o medo preventivo, talvez ela tivesse mais coragem do que medo, mas é importante a gente ter coragem. Então o medo é real. Eu estou no banco e está tendo um assalto,
Então, é perigoso. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esquivar, porque pode estar o assaltante com a arma. Então na hora que eu vejo uma arma, de repente dispara em mim no suprarrenal, na corrente sanguínea, porque é pela corrente sanguínea, o neurotransmissor chamado adrenalina e o hormônio cortisol. E faz com que eu possa me proteger ou lutar ou fugir. Que essa é a reação do medo. Ou eu luto ou eu fujo. No assalto é melhor fugir. Quando você vê um carro desgovernado, é melhor você fugir, voltar para essa calçada. Então o medo, a reação é a mesma que dispara no cérebro, o estímulo é o mesmo, da suprarrenal, que libera o neurotransmissor adrenalina e o hormônio cortisol, que faz com que eu fique em estado de alerta para lutar ou para fugir, para lutar ou para fugir. O medo, a gente consegue localizar o objeto. E o medo nos protege. Foi o medo que fez a nossa espécie humana chegar até aqui. Quem tá chegando na live, vai dando nome, que hoje tem sorteio desse livro, tá? Quem tá chegando aqui na live. Então, o medo nos protege. O medo é sempre uma ameaça real, um dano real. Um assaltante com a arma na minha cabeça é um dano real. E esse estresse é uma reação bioquímica minha. Nossa, né? Uma reação bioquímica nossa. Então, deixa eu só acertar um negócio aqui que saiu o suprarrenal errado aqui. Só tô acertando. Quando vocês... Suprarrenal, em algumas palavras, saiu errado. Aí vocês acertam aí. Tem certo, mas tem alguns que tá errado, tá? Então, esse estímulo na suprarrenal, que é uma glândula, libera o hormônio do cortisol e o neurotransmissor da adrenalina. E é uma reação fisiológica. No slide 68, tá mostrando a pessoa correndo nos vasos sanguíneos. Então, a fisiologia da resposta do estresse, eu coloquei no slide 70, 71, 72, que é de luta ou fuga. Então, você produz no seu cérebro, o seu cérebro responde isso e libera a adrenalina para te dar coragem, e o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, tá aí, que prepara seu corpo ou para fugir ou para lutar, que provoca em você um estresse agudo. Então, o medo provoca em vocês um estresse agudo. É importante o ser humano ter o estresse agudo. O importante, porque faz com que ele se prepare para a vida. A pessoa com ausência de estresse é ruim. E também não pode ter o estresse cronificado, que é provocado pela ansiedade, que eu vou começar a explicar agora. Então, segurar o que é medo? Medo tem um objeto, o objeto é concreto, o objeto é real, e ele produz na suprarrenal, na glândula suprarrenal, produz na gente. Aí no slide tá mostrando ali, ó, o ACTH, a glândula tá produzindo aí o estresse cronificado, que não é o estresse agudo. O estresse agudo é um pico. O estresse cronificado, você vai ter doenças, porque vai abaixar o seu sistema imunológico. Então agora a gente vai entender que o organismo humano, ele está adaptado para lidar com estresse agudo, se ele não ocorre com muita frequência. Então ele está preparado para lidar com estresse agudo. Agora nós vamos entender o que é ansiedade. Ansiedade e medo tem o mesmo mecanismo no nosso cérebro, da suprarrenal, do neurotransmissor chamado adrenalina e do hormônio chamado cortisol. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é quando o medo não é concreto, o risco não é concreto. Então, a ansiedade, ela é subjetiva e ela traz sofrimento. O medo não traz esse sofrimento da ansiedade. O dano é imaginário. Aí eu botei essa figurinha aí no slide 85 da pessoa fazendo isso aqui, ó. Uma imagenzinha, a pessoa fazendo isso aqui, e aparece ela fazendo a figura com a mão, aí aparece uma imagem de um dragão na parede. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo. Ela não é concreta, ela não é objetiva. Por exemplo, você tem medo que o seu chefe te dê uma surra. Você tem medo que o seu chefe briga com você.
Você tem medo que o seu chefe te exponha alguma coisa. Isso só está acontecendo na sua cabeça. Ah, mas você não conhece meu chefe. Então é um medo concreto. Se o seu chefe é abusivo, é um medo concreto. Eu não estou falando do chefe abusivo. Aí você é um excelente profissional, você tá tudo certo, você não atrasa nada e você vive com medo que ele te manda embora. Então isso não é medo concreto. Ah, mas tá tendo uma recessão na minha empresa, estão mandando todo mundo embora. Isso aí é o medo concreto. Então a ansiedade é quando não é concreto, ela é subjetiva. Então a ansiedade é quando o medo não é concreto, que você acha que você está em perigo com a sua vida, mas é um medo subjetivo. Muitos de nós temos medos subjetivos. Ninguém está isento de ter medo subjetivo. E aí, essa reação do estresse, que é bioquímica, que vai gerar no medo real ou na ansiedade subjetiva, vai gerar no mesmo mecanismo do bioquímico. Vai gerar na suprarrenal a liberação do hormônio do cortisol. Liberando o hormônio do cortisol, vai liberar também um neurotransmissor chamado adrenalina na sua corrente sanguínea. E a fisiologia do estresse é a mesma. Cássia, você repetiu. Não, é a mesma fisiologia do estresse. Mas aguarda aí que estresse não tem nada a ver com medo e ansiedade. Estresse é essa reação que o meu corpo tem. O estresse pode ser agudo, que é um estresse que te dá um assustamento, você tem que lutar ou fugir, ou o estresse pode ser cronificado. Então, as pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedades noturnas, fobia social, agorafobia, fobias específicas, que tem mais de 20 tipos de transtorno de ansiedade no DSM-5, a Bíblia da Psiquiatria. Então, vai fazer com que você desenvolva o estresse cronificado. E se você desenvolve o estresse cronificado, aí é aquele livro que eu já mostrei para vocês. Eu, inclusive, pedi para mandar o link do Drive para vocês no grupo de WhatsApp. Eu mandou no link, eu mandei nesse livro o link do Drive para vocês, que eu tenho ele no Drive, que é os tipos de estresse que a gente falou no mês passado. Agora eu vou encerrar aqui no Instagram, que eles já tiveram muito, né? Tiveram 20 minutos. Então, vocês aqui do Instagram, se vocês querem ter acesso a esse material, cada live tem acesso a mais de 200 slides. A minha aula, 1 hora de aula minha, é 350. E eu faço material, eu dou textos, a gente dá livros, sorteia livros. Tem 10% de desconto em aulas avulsa, por exemplo, uma aula que é avulsa. Ano que vem vai ter aula de psicossomática, que vai ser 350. Aí a pessoa ganha 10% de desconto se ela é membro exclusivo do canal de YouTube. Mas para ser membro é direto no canal de YouTube, não é com a gente. Com a gente é você ver lá no site, Instituto Cássia Rodrigues, as formações que vão ter ano que vem. Ano que vem vão ter várias formações. A gente já está com a nova turma do Percurso em Psicanálise aberta. Então, se você quer assistir a live exclusiva para membros, no dia 30 de outubro, se torne membro do canal. 30 de outubro, não. 30 de novembro, se torne membro do canal de YouTube. Vai ser um prazer ter você. Quem sabe você vai ser sorteado nesse livro, porque esse livro vai ser sorteado no dia 30 de outubro. Tá bom? Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. E ó, curte nosso canal lá, tá? Beijo no coração. Tchau!